A paz do Senhor, irmãos. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus por mais uma oportunidade, de estarmos reunidos em torno da palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos a nós orarmos para nós darmos início a mais um estudo da palavra de Deus na noite de hoje. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos agradecidos pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez nos assentarmos e reunirmos em torno de tua santa palavra. Que teu Espírito Santo nos abençoe, nos dando conhecimento e sabedoria para compreendermos a verdade profunda da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, oramos agradecidos. Amém. Bom, meus queridos irmãos, os irmãos estão acompanhando comigo. Nós estamos num estudo que tem por tema a perfeita vontade de Deus para nós, baseada na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, dos versículos 1 e versículo 2, que eu já convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias e nós fazermos então a leitura da palavra de Deus. Diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos já há 3 semanas nesse estudo, completamos 3 semanas hoje. Já vimos o primeiro tópico, que tem por título que a perfeita vontade de Deus para nós é, número 1, que anunciemos as suas virtudes. Vimos isso no tópico primeiro, iniciando o nosso estudo. Na terça-feira passada, nós vimos o segundo tópico, que fala que sejamos santos. O primeiro tópico, que anunciemos as suas virtudes, foi baseado no capítulo 2, no versículo 9 da primeira carta do apóstolo São Pedro, que diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o primeiro tópico foi esse, que anunciemos as suas virtudes. O segundo tópico da terça-feira passada foi que sejamos santos, baseado em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Hoje nós vamos para o nosso terceiro tópico, baseado nesse tema, que é a perfeita vontade de Deus para nós, e o tópico tem por tema que sejamos frutíferos. Esse é o tema que nós vamos abordar na noite de hoje, a partir de agora. Então, o versículo base para esse tópico está no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo de número 5. Vamos ler? Diz assim: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Então, o nosso tópico de hoje tem por tema que sejamos frutíferos. Jesus, falando sobre isso, ele diz que ele é a videira e nós somos as varas. Mesmo que nós não tenhamos um grande conhecimento de botânica, não temos
não tenhamos nenhuma formação agrícola, mas qualquer pessoa sabe que uma árvore, que seja ela grande ou pequena, ela tem como o sustento da sua vida a sua raiz. A raiz, o seu caule e depois os ramos. E ela, a planta, ela é naturalmente alimentada pela sua raiz, que está em contato com o solo. A parte aérea de cada planta, seja ela grande ou pequena, recebe os nutrientes da terra através do seu tronco, que vem das raízes. Então, muito bem, Jesus, colocando-se aqui como a videira, disse que nós seríamos ou somos os ramos, ou os galhos, como você queira entender. Ou seja, nós podemos entender que um galho ou um ramo, ele não tem vida em si mesmo por si só. Se ele for separado do caule, que está alimentado, ligado ao solo e alimentado pelas raízes, esse galho ele vai secar e com certeza vai morrer. Então, ele está dizendo aqui que eu e você, para que nós venhamos a dar fruto, nós precisamos estar ligado diretamente na videira. Ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele. Note aqui a expressão que primeiro vem que o homem permaneça em Cristo. Não diz primeiro que Cristo permanece nele. E isso aqui não está de forma trocada, não foi escrito na Bíblia de forma errônea. Não. Significa que o primeiro passo para Deus, quem dá é o homem. Deus preparou os meios, Deus preparou o caminho. Qual é o caminho? O caminho não é nenhuma religião, o caminho não é nenhuma igreja. O caminho é o próprio Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, se alguém quiser ir a Deus, precisa entrar no caminho que conduz ao Pai, chamado Jesus. Simples de entender, né? Então, o primeiro passo é do homem. O homem precisa permanecer em Cristo. Veja, quem permanece em mim e eu nele, depois Jesus diz que vem permanecer nas pessoas. Bom, as pessoas costumam dizer que todo mundo tem Deus, eu tenho Cristo, Ele está em mim, eu estou nele, Ele é meu, eu sou dele. Não é bem verdade. Para que Cristo esteja em mim, primeiro eu preciso permanecer nele. Ou seja, Ele fez toda a obra redentora no Calvário, mas vai da minha aceitação, e depois dessa aceitação Ele me capacita a vencer o pecado, porque Ele me liberta do poder do pecado. Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando o homem permanece livre ou liberto, porque é uma escolha humana, então ele coloca dentro do homem o seu Espírito Santo, e ele, o Pai e Jesus, vem morar nessa pessoa através do Espírito Santo. Nós vimos isso no tópico passado, que nós somos o templo do Espírito de Deus. Se você perdeu esse estudo, eu aconselho você a voltar nos tópicos anteriores para você entender. Então,
nós não somos de nós mesmos, como vimos terça-feira passada, porque Ele nos comprou. Então Ele habita em nós. Nós somos o templo dele pelo Espírito Santo. Eu preciso permanecer nele. Como é que eu permaneço nele? Quando eu permaneço seguindo os seus ensinamentos. Quando eu permaneço dentro da sua palavra. Isso não significa que eu vou ser uma pessoa perfeita. Não existe perfeição em mim, nem em você, nem em ninguém. Mas se o perfeito, que é Ele, habita em nós, Ele nos capacita a viver uma vida santa. Foi justamente esse o tópico que nós tivemos na passada, que eu recomendo você a voltar lá. E se você não assistiu, ou se você assistiu, mas por acaso já se esqueceu, volte ao tópico passado, que a vontade de Deus para nós é que nós sejamos santos. Então, essa permanência nele depende de mim. Eu tenho que querer. O Senhor não força entrada na vida de nenhum ser humano. Nós precisamos entender isso. O homem precisa entender isso. Então não basta dizer, se Deus quiser. Sim, Deus sempre quer. A vontade de Deus para o homem é que o homem tenha uma vida plena. Deus tem um plano e quer o melhor para toda a sua criatura. Não existe prazer de Deus num homem que estraga a sua vida, que vive levando uma vida presa no pecado. Não existe prazer de Deus nisso. A vontade de Deus é perfeita para este ser humano. O Senhor quer que ele viva e tenha vida verdadeira, vida em abundância. Mas aqui, depois de todo o processo de libertação que a palavra de Deus produz em nós pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é o agente dessa libertação, mas o instrumento que o Espírito Santo usa para libertar o homem é a palavra. Por isso o homem precisa crer na palavra. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, compre uma Bíblia, vá à igreja, ou venha à igreja, estude a palavra de Deus, procure sabedoria, seja sábio, e a Bíblia vai te mostrar que o temor do Senhor é o princípio, ou seja, a origem de toda sabedoria. Então, nós precisamos entender isso aqui. Para que Cristo esteja em mim, eu preciso estar nele. O passo é primeiro do homem. Entenda. A quem permanece em mim e eu nele, porque primeiro eu tenho que querer que o Senhor esteja em mim. Por isso que ele diz, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Então, Jesus está dizendo, ceia é um momento de comunhão. Ele está dizendo, se alguém ouvir a minha voz, ou seja, a palavra, e abrir a porta, que porta é essa? A porta do seu coração, e deixar que ele entra pelo Espírito Santo, e ele começa a ter, ou você torna a ter comunhão. Esse é o cear, cearei com ele e ele comigo. Só acontece essa obra maravilhosa se você abrir o seu coração. Estou à porta e bato. Se você não abrir a porta para quem está batendo, ou não atender quem está batendo na sua porta, você não vai receber aquela visita. Então, Apocalipse 3:10 ou 3:20, alguma coisa assim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Então,
é necessário que o homem abra a porta do seu coração para que o Senhor entre e faça morada. É Apocalipse 3:20 mesmo. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Existe um hino muito conhecido de todas as pessoas, inclusive as que não são evangélicas, e elas conhecem muito aquele hino de, se não me engano, é Regis Danese, onde ele canta: entra na minha casa, entra na minha vida. Então todo mundo conhece bem, baseado ali no episódio do encontro de Jesus com Zaqueu. Você observa que Jesus faz o convite. Veja que quem vai bater a porta é ele, mas para entrar na casa tem que abrir a porta. Ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ir na sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu e recebeu o Senhor com alegria. E veio salvação na vida de Zaqueu, veio salvação na vida da sua esposa, dos seus filhos. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Então foi necessário que Zaqueu abrisse a porta para que Jesus entrasse. Foi necessário que eu abrisse a porta do meu coração para que o Senhor entrasse. É necessário que você faça o mesmo. Amém? Vamos então entrar no nosso estudo. Ora, o Senhor espera que nós sejamos frutíferos. E nós podemos dividir aqui em que nós podemos dar frutos. Olha, veja que nós não somos árvores para dar fruto, mas como o Senhor está usando uma analogia de uma videira, todo mundo sabe que a videira põe uvas, não é? E ela dá fruto, e muitos frutos. Se alguém já teve a oportunidade de ir num parreiral e viu uma grande vide, você chega lá e você fica admirado como aquele parreiral produz uvas. É realmente uma coisa linda, né? Então, Jesus está fazendo essa analogia, usando ele como uma videira e nós como os ramos, e é nos ramos que o fruto é produzido. Ele está dizendo que nós, para produzirmos frutos, precisamos estar nele, ligados nele. Se nós estivermos ligados, nós seremos alimentados por ele e teremos condições de florescer e produzir frutos. Então esse fruto ele é apresentado primeiro na nossa vida. Vamos falar sobre isso. Quando eu posso produzir fruto tanto na minha vida como também na obra do Senhor, porque nós fomos chamados com um ministério específico. Eu falei isso no primeiro tópico desse estudo, que fala que o primeiro tópico diz que anunciemos as suas virtudes. Então, Deus nos chamou, e eu falei aqui, me recordo que falei há 3 semanas atrás que nós não ficamos aqui para passar férias. Nós ficamos aqui porque temos um objetivo, porque Deus conta que nós façamos a sua obra, realizemos a missão que Ele deu para os discípulos, que eles fizeram. A sua geração venceu, eles se foram. Os discípulos que eles fizeram, anunciaram, também se foram, e uma geração foi, outra geração veio, agora chegou até nós, e o Senhor espera que nós façamos a mesma coisa, para que a sua palavra não morra conosco, mas que ela continue produzindo até a volta do Senhor. Então, primeiro, esse fruto ele é produzido na vida. Entenda, você tem que produzir frutos na sua vida. Vamos entender isso aqui? Primeiro fruto. O primeiro fruto na vida é o fruto para a santificação. Olha, a santificação é algo tão importante que nós falamos isso só num tópico passado. Mas ainda estamos repetindo aqui, porque o Senhor faz questão de em todo tempo nos mostrar que nós precisamos produzir frutos. Abra, por favor, a sua Bíblia em Romanos capítulo 6 e o versículo de número 22. Diz assim: mas agora quando? Agora que você foi liberto do poder do pecado e foi trazido
para a igreja do Senhor. E agora você faz parte dessa igreja. Diz assim, ó: mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Que versículo lindo. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus. Olha que coisa linda. Jesus libertou você do poder do pecado, fez de você um servo de Deus. Agora entenda, você não pode levar a mesma vida que você levava antes. Hoje em dia, existe uma falsa doutrina que ela dá muito ênfase à graça de Deus, mas de forma errônea. A graça de Deus é a melhor coisa que podia acontecer a nós seres humanos. A graça de Deus significa um favor imerecido de Deus para com o homem. Ou seja, não por merecimento nosso. Porque quando Cristo nos chamou, nós éramos ainda pecadores. Então não é mérito humano. Não há mérito no homem. A salvação é um mérito exclusivo de Cristo. Nós somos salvos pelos méritos que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Mas não significa que, se eu fui salvo por essa graça, ou seja, por esse favor imerecido, eu vou agora levar a vida de qualquer jeito, porque eu sou liberto, Jesus me libertou. E muitas pessoas caem no engodo de achar que Jesus o libertou e agora ele é livre para fazer o que quiser. Se alguém acredita nisso, está acreditando numa mentira satânica, diabólica. Eu vou repetir. Isso é uma heresia tremenda. Jesus nos chamou para a santificação. O que é a santificação? Separação. Você e eu precisamos levar uma vida santa, não por legalidade, não porque eu vou ter que ser santo, porque se eu me santificar, e eu vou perder minha salvação. E não, a salvação que Jesus conquistou para você, Ele conquistou para você, não é pelo seu mérito, é pelo mérito dEle. Mas se você não levar uma vida santa, se você não buscar fugir do pecado, se você não levar uma vida de acordo com os padrões da palavra de Deus, o Espírito de Deus e o próprio Deus não pode habitar em você. Entenda isso. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, se alguém disse para você que Jesus te libertou, você pode levar a vida que quiser, que você está seguro, você não vai se perder. Não, olha aqui, ó. Agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. E nós vimos no tópico passado, em Hebreus capítulo 13, que diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Não deixe que alguém te iluda com um discurso bonito, que diz que o evangelho não exige renúncia. Exige sim. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida neste mundo vai perdê-la, mas quem neste mundo perder a sua vida por amor de mim, ganhará a vida eterna. Renúncia. Você tem que perder aqui para ganhar lá.
se não perder a sua vida aqui. Deixa eu explicar aqui. O que significa perder a vida? Significa que eu tenho que me suicidar? Não. Se suicidar, não vai para o céu. Homicida não entra, não tem lugar no reino dos céus. Esse perder a vida significa perder a vida de pecados, perder a vida que você levava antes, quando não conhecia a palavra de Deus. Você precisa renunciar a esse modo de vida que o mundo leva, longe e distanciado da palavra de Deus. Sem santificação você não verá a Deus. Agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tenham o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A vida eterna está lá no fim. Por fim, você vai ter a vida eterna. Mas, se você tiver o fruto em santificação. Você consegue entender isso? É impossível o Espírito Santo habitar em você se você resolve levar uma vida de pecados e de desobediência à palavra do Senhor. É impossível. Eu não estou fazendo aqui nenhum julgamento precipitado. Não. Longe de mim fazer julgamentos. E não cabe a nós fazer esse tipo de coisa. Eu estou alertando você só pela palavra de Deus. Se você não se santificar, se você não largar do pecado que você anda cometendo, se você não tiver uma vida santa, justa e piedosamente, o Espírito Santo não vai habitar em você. Entenda, santo, quando a gente diz Espírito Santo, santo não é um sobrenome do Espírito. Significa dizer que ele é santo. O Senhor disse: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então você precisa entender isso. Fruto para a santificação. Estou falando de fruto na vida. Se nós não podemos fazer julgamentos, e não devemos mesmo, mas Jesus manda julgar segundo a reta justiça. Ele disse: eu não julgo a ninguém. Eu julgo, quando vocês julgam pela aparência. Eu não julgo pela aparência, eu julgo pela reta justiça. Ora, você sabe discernir pelo procedimento de uma pessoa se ela é uma pessoa boa ou ruim. E isso não é fazer um julgamento. E se for fazer um julgamento, é um julgamento de valores. E esse julgamento nós temos que fazer sim. Porque senão nós vamos andar com qualquer pessoa, conviver com qualquer pessoa e vamos fechar os olhos àquilo que a palavra de Deus diz. Ora, existe até um adágio no mundo que diz: me diga com quem andas e eu te direi quem tu és. Então, esse tipo de julgamento de valores nós temos que fazer sim. Eu tenho que ver o proceder de algumas pessoas para saber se eu posso conviver com elas ou não. Então, também falando de nós mesmos, os meus procedimentos, a forma como eu vivo, me diz quem eu sou no íntimo. Eu posso aqui de boca professar uma fé salvadora em Jesus. Eu posso professar uma fé evangélica, mas não viver de acordo com o evangelho. E eu não sou quem eu digo ser. Eu sou o que as minhas obras, as minhas ações dizem que eu sou. Ou seja, eu não sou aquilo que eu falo, eu sou aquilo que eu faço. Dá para você entender isso? Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Primeiro, fruto na vida. Primeiro, fruto para a santificação. Romanos 6:22, nós já lemos. Fruto do Espírito. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. Gálatas, capítulo 5,
versículo 22. Vamos ler o que diz essa referência? Essa referência diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E termina Paulo dizendo: contra essas coisas não há lei. Eu li Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. Então, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Me deixe dizer algo. Você precisa produzir fruto. E fruto do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está em você, ele vai produzir na sua vida aquilo que lhe é próprio. As pessoas vão ver que você é uma pessoa amável, amor, que você é uma pessoa alegre, não aquela alegria forçada, mas é uma alegria de vida, é uma felicidade, é estar alegre em toda e qualquer situação, estar contente, alegria, paz, sabe? Uma pessoa pacífica. Jesus diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos, que o mais correto é dizer o fruto do Espírito, porque o Espírito dá na totalidade. Ou seja, o Espírito Santo, ele não dá amor e não dá alegria, e nem dá paz, não é assim. Ele dá tudo: amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Espírito Santo dá na totalidade. Por isso que você vai encontrar em Gálatas dizendo assim, mas o fruto, não são os frutos do Espírito, não é assim que está escrito. Leia Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é. E depois, quando o apóstolo vai descrever, descreve 9: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9 manifestações do dom. Isso são manifestações do dom. O Espírito Santo dá na totalidade. É por isso que está escrito o fruto e não os frutos. Você consegue entender isso? O Espírito Santo em você produz essas coisas. Jesus disse assim: a árvore é conhecida pelo fruto. A pessoa que é de Deus, a pessoa que tem uma vida com Deus, o fruto, ou as manifestações do fruto do Espírito Santo aparecem naturalmente na vida das pessoas. Por isso as pessoas nos identificam. Elas nos identificam pelas nossas maneiras de agir, pelas nossas palavras. Elas nos identificam. Nós não precisamos sair com crachá pendurado no peito ou um selo na testa dizendo sou crente, ou sou evangélico, ou sou servo do Senhor. Não precisa. Aquilo que nós produzimos diz quem nós somos. Então nós precisamos apresentar esses frutos. O versículo inicial que nós lemos aqui diz: eu vos nomeei para que vocês vão e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não é eu ser um servo do Senhor que apresenta fruto um tempo, daqui a pouco você não vê mais nada disso em mim. Não. Permaneça. João diz, João Batista, o Batista, não João o Evangelista. João Batista diz: o machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada
e lançada no fogo. Ó, meu irmão, não se engane. Você precisa produzir fruto. Eu preciso produzir fruto. E esse fruto, primeiro, fruto na vida para a santificação, e o fruto do Espírito, ele precisa estar em você. Vamos correr mais um pouquinho, que o nosso tempo já está indo. Eu dividi aqui, eu coloquei apenas 2 subtópicos em frutos na vida, e agora vamos falar 2 subtópicos de frutos na obra. Porque se na vida nós precisamos ter, também as nossas ações, a obra do Senhor, aquilo para que Ele nos deixou aqui, eu também preciso produzir fruto. Lógico, eu coloquei primeiro fruto na vida, porque primeiro eu preciso ter o fruto do Espírito Santo em mim. Se eu não tiver isso em mim, eu não posso dar para ninguém. Só pode anunciar salvação quem primeiro é salvo. Você entende? Só pode anunciar essas dádivas do Espírito Santo quem primeiro as tem, foi alcançado por elas. Então, já vimos o fruto na vida, agora vamos ver o fruto na obra. Fomos escolhidos, primeiro subtópico de fruto na obra. Fomos escolhidos e designados para dar fruto. João capítulo 15 e versículo de número 16. Abra, por favor, a sua Bíblia e acompanhe a referência que eu vou ler para você. Jesus disse assim, João 15, 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai, Ele vos conceda. Claro que aqui, este versículo atribui-se primeiro ao fruto na vida, mas, como eu falei no início, primeiro eu tenho que tê-lo em mim, para depois anunciar para alguém. Este versículo aqui aplica-se tanto ao pessoal, quanto ao coletivo, aquilo que você distribui para as demais pessoas. Então Jesus nos escolheu e nos nomeou para que nós vamos, é isso que ele disse, para que vades, para que vocês vão. Veja, ele está falando de ação, de que esse fruto que você produziu saia por aí, vá anunciar, vá falar, vá testemunhar daquilo que Deus te fez. Conta quão grandes coisas Deus te fez. Eu falei sobre isso no tópico passado, lembra? Nós citamos aquele endemoniado gadareno que foi liberto, e ele queria tornar-se um dos discípulos de Jesus e seguir com Jesus. Jesus não permitiu e disse, não, volte para sua casa e conta quão grandes coisas Deus te fez. Então Deus conta com isso. É o que ele está dizendo aqui, eu escolhi vocês, nomeei vocês, para que vocês vão, e que vocês deem fruto. Esse fruto na obra significa que eu e você temos que levar essa palavra que nos alcançou para as demais pessoas que não a têm. Isso não é um privilégio só seu. Você tem que dividir essa palavra de vida. Jesus falando sobre isso, ele disse, quem comigo não ajunta, espalha. É isso que ele está dizendo. Eu nomeei vocês para que vocês vão e deem frutos. Vão, deem fruto. Oh, meu irmão, minha irmã, não ajunte, não, eu quero mais conhecimento só para mim, sabe? Jesus é meu, é só meu, Jesus é meu. Não, de vida.
O amor ágape, o amor de Deus é diferente do amor humano, o amor eros. O amor ágape é um amor que divide, é um amor que não é invejoso, é um amor que não é ciumento. Você não pode ter ciúme de Jesus, divida ele com o máximo de pessoas que você puder. É isso que diz lá em Coríntios, o amor não é ciumento, não se vangloria, um amor é diferente do amor entre um homem e uma mulher. A gente não divide com ninguém, não é para dividir mesmo. Se dividir é pecado, hein? Não pode. O amor entre um homem e uma mulher tem que ser só entre o casal. Não pode dividir. Mas o amor entre nós e Deus tem que ser dividido ao máximo. Eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quem comigo, disse Jesus, não ajunta, espalha essa mensagem, alcance pessoas, atinja corações, seja um ganhador de almas. Faça isso com seus parentes, com a sua casa, com seus amigos, com os vizinhos, faça isso com todas as pessoas. O Senhor conta com você. Vamos começar a terminar? Último tópico aqui sobre fruto na obra. Devemos ser abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, é um versículo extremamente conhecido por todo mundo que faz a obra, ou seja, pelos obreiros. O obreiro é aquele que faz a obra. Não é alguém que recebe uma consagração e uma credencial. Existe muita gente que se diz obreiro, que não realiza obra nenhuma. Me recordo do nosso saudoso pastor Divino Gonçalves, que já está na glória com o Senhor. Ele costumava dizer: irmão, você é obreiro? Vai obrar. Ou seja, vai trabalhar. Vai obrar, hein? Nós precisamos fazer isso. A referência de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ah, que maravilha! Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Ora, o que existe de pessoas vacilantes, nada de firmeza, nada de constância. O que existe de pessoas vacilantes, que começam, não terminam, outros que nem começam, projetam, mas não empreendem. Salomão disse que nós não devemos ficar olhando para as nuvens. Quem fica olhando para as nuvens nunca semeia. Ah, será se vai chover? Será se vai chover? Não para com isso. Lança a semente na terra e Deus dá o crescimento no tempo certo. Então, sem essa. E quando você empreender algo, se você assumiu um compromisso com Deus, e todo crente assumiu, nós temos a missão sublime, que é de conduzir outras pessoas para Cristo. Não vacile. Seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Ei, o seu trabalho não é vão no Senhor. Não é. O Senhor dá recompensa aqui e dá recompensa na eternidade.
Eu posso te falar isso porque eu e a minha esposa, nós sempre conversamos sobre isso. Deus mudou a nossa vida quando nós decidimos trabalhar com o Senhor, nos gastar na obra do Senhor. Deus mudou a nossa vida, e eu me refiro em todos os sentidos. A gente cresce espiritualmente, a gente tem mais experiências com Deus. Deus muda a nossa vida material, Deus nos dá o sustento necessário. Aliás, Deus nos dá até mais do que o que a gente precisa. Ora, mesmo que a gente não siga Jesus em busca de interesses, mas Pedro, o apóstolo, que era um pescador profissional, quando Jesus disse: venham, Pedro, você, o seu irmão André, os seus amigos Tiago, João, eles tinham uma indústria da pesca. E Jesus disse: deixem tudo isso aí, me sigam, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. A Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. E certa feita Pedro perguntou para o Senhor: Senhor, eis que nós largamos tudo para te seguir, o que nós vamos receber? E Jesus respondeu: na verdade eu te digo que receberá 100 vezes mais, tanto nesta vida quanto no porvir. Você consegue entender isso? É o que eu estou te falando. Jesus muda a nossa vida, Jesus cuida de nós. E Ele faz, por quê? Porque o trabalho no Senhor, ele não é vão. Não é vão. Entenda isso, irmão. Você precisa produzir fruto. O nosso tema de hoje, o nosso tópico de número 3 de hoje diz que a perfeita vontade de Deus para nós é que nós sejamos frutíferos. Primeiro, fruto na minha vida, depois fruto na obra do Senhor. Deus conta com você. Amém, meus queridos? Para nós terminarmos, eu quero ler uma referência de Filipenses, capítulo 1, versículo 11, que diz, para nós encerrarmos: cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Deus abençoe os irmãos, que essa palavra ela surta efeito na sua vida, que ela produza aquilo para que o Senhor a enviou. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no seu coração, que você possa entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você, para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, eu te louvo e te agradeço pela palavra que acabamos de ler. Obrigado, porque o teu Espírito Santo nos ajudou nessa ministração. Que o Senhor abra a mente e o coração de cada irmão que está acompanhando comigo. Que o Senhor faça uma obra em nós. Que se nós não temos o desejo de realizarmos a tua obra, que o teu Espírito Santo nos capacite a isso e coloque dentro de nós o amor pelas almas, o amor pela tua obra, e que nós possamos produzir frutos, que o teu fruto seja produzido em nós, ó Santo Espírito de Deus. Pai, agradecidos oramos em nome de Jesus. Irmãos queridos, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus.